Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Carla Cavagnoli e hoje, antes de começar a gravação, eu gostaria de dar um depoimento. Eu trabalho muito com testemunhos e não é apenas aqui, quando eu atuava em consultório também. Sempre, tudo na vida a gente tem que se basear no que verdadeiramente a gente passou. Estamos com chuva e com trovões, não se preocupem se sair o som no áudio. É a natureza se manifestando e a gente agradece, porque ela vem, aguou a terra, os animais, as plantas, todos nós vivemos com essa prosperidade, que é o ciclo natural da vida. A água faz parte, assim como o sol, a terra, o ar, o éter. Então, hoje eu fiquei pensando se eu viria, porque eu tenho passado por muitos desafios. E eu vou contar por que foi que eu comecei esse movimento, como foi que ele surgiu, para que as pessoas possam compreender que não é uma maluca que está com um lenço na cabeça ali batendo tambor. Ela tem um propósito, e o propósito dela, quando começou, foi de querer ajudar um maior número de pessoas. Nós começamos a pandemia em 2020. Eu já atendia desde 2016 e atendimentos online, presenciais. Então, para mim, isso já era tranquilo. Só que quando começou a pandemia, todo mundo ficou desnorteado. Eu estava calma, porque eu já havia passado por uma quase morte. Aliás, algumas vezes de quase morte. Mas uma, inclusive, foi em 2019, em que eu realmente quase morri. Eu tive anjos que Deus enviou para cuidar de mim, e graças a Deus eu fiquei viva. E então eu me reconciliei com a vida para que eu pudesse continuar. Então, quando foi em 2020, na questão da pandemia, eu nunca vou esquecer a data, porque eles começaram a fazer os anúncios exatamente na data do meu aniversário. E eu estava num retiro na cidade de Recife, aliás, de Pernambuco, perdão, em Pernambuco, no estado de Pernambuco, próximo a Recife. E eu não esqueci aquela data. Eu lembro que quando eu voltei para casa, eu morava num estado ali próximo de Pernambuco, João Pessoa, Paraíba, João Pessoa. As pessoas já estavam todas em pânico. A gente trabalhou mais alguns dias e aí entrou recesso. E como eu trabalhava numa instituição maravilhosa, eu não vou fazer o nome porque eu não tenho autorização para isso, mas um lugar abençoado por Deus, que eu cresci muito, que me deu muita oportunidade para exercer o trabalho com as terapias integrativas. Muitas pessoas que eu atendi entraram em contato comigo. Nós tivemos autorização mesmo para começar a atender as pessoas via online, acho que foi em julho. E só que eu já estava atendendo. Comecei em março, foi março, abril, maio, e eram muitos atendimentos. E todas as pessoas vinham com os mesmos questionamentos. E eu lembro que naquele período eu quase não tinha tempo para ir, porque eu tinha os atendimentos particulares e tinha os atendimentos da instituição, que ainda não estavam sendo feitos, mas eu estava acolhendo todas essas pessoas. A gente não pode deixar, né? E porque todos nós somos seres humanos, e quando a gente pode ouvir uma palavra, uma situação que venha para nos trazer um esclarecimento. E eu lembro que foram muitos atendimentos e eu dizia assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou ir resolver as minhas coisas pessoais? Porque estava tudo interditado. E
Deus enviou um anjo para minha casa. Esse anjo começou a vir me trazia compras. Foi uma pessoa que me abençoou muito e eu sou muito grata por essa pessoa. Assim como outras pessoas. Eu não vou falar nome porque eu não pedi autorização para essas pessoas, mas de coração, todas as pessoas que passaram pela minha vida, eu só tenho a agradecer do fundo do meu coração. Então eu atendia muito e aí chegou um momento que eu disse: Senhor, todas as pessoas que eu estou atendendo, todas estão vindo com as mesmas solicitações. Qual seria a melhor forma para mim atendê-las? E aí começaram a vir todos os insights, começou a vir o que fazer, como fazer. Eu lembro que em 2020, novembro, eu comecei a me afastar de muitas pessoas. E foi maio de 2021, eu pedi o meu desligamento da empresa. E eu já tinha comprado em novembro um curso caríssimo, do qual eu não consegui usar. Eu não consegui fazer uso daquele curso. E era um curso que poderia ter me levado para vender muitos cursos. Mas eu não queria dar curso. Só que eu não pensei nisso antes de comprar. Então, começou todo um processo interno, porque eu almejei algo do qual meus padrões antigos e crenças antigas não estavam permitindo que eu continuasse. E aquilo estava me dando muitas cartazes. Muitas. E eu comecei um processo interno muito profundo. Foi muito profundo. Eu procurei auxílio via internet, pesquisando, estudando, meditando, orando, muita meditação, muita oração. E ali foi em maio de 2021, eu pedi o meu desligamento, como eu já mencionei antes. E naquele desligamento foi muito difícil para mim, me desligar das pessoas que eu atendia, das pessoas com quem eu trabalhava, que eu acho que foi uma das melhores empresas que eu trabalhei. Eu não vejo como uma empresa, eu vejo como uma família. É diferente. Todas são maravilhosas, mas a gente sempre tem onde a gente se identifica mais. Mas a gente tem que lembrar, e eu lembro e trago isso agora. Todas fizeram parte para que eu chegasse aqui e agora e tivesse trazendo essa informação. Então eu pedi meu desligamento. E aí eu dizia, agora eu vou fazer isso, aquilo, porque eu estava num padrão totalmente antigo, voltado para um trabalho que eu não teria como sustentar, se eu não fizesse as mudanças que eu fiz. E aí foram muitos processos de derrubar padrões antigos, derrubar crenças antigas, de fazer situações totalmente diferentes. Não foi fácil, foram noites sem dormir, foram descobertas sobre a minha infância que foram muito difíceis, muito difíceis. Existem os segredos ocultos que muitos familiares antigos não contam. Existem muitas coisas, mas que Deus, escutem com o coração, Deus pode revelar. E Ele revela para os que nele confiam e para os que nele esperam. Ele revela. Eu sou a prova viva disso. Foram muitas situações que não tinha como, mas quando veio tudo aquilo à tona, toda a minha adolescência, parte da minha infância, na sequência daqueles acontecimentos, foram todas justificadas, assim como a minha adolescência, como a fase adulta, tudo foi justificado. Mas eu não vou entrar nessa situação agora, e sim explicar para vocês. Então, quando veio todo esse processo dessas curas, que se deu
nesse ano, eu acho que os últimos movimentos que eu fiz, que também foram muito fortes, foi ali em novembro de 2022. E aí em dezembro eu consegui respirar. São processos que movimentam muita energia. E se eu tivesse no meio de muitas pessoas, eu não conseguiria. Talvez eu conseguisse, eu acredito que não. Eu uso o lenço por honrar as centelhas que escutam, as divindades que são vocês, cada um de vocês, mas também como uma forma energética de proteção. Quando uma pessoa está comigo, eu sinto os pensamentos, eu sinto a energia. Então, é muito forte isso. E se eu não tivesse me isolado por aquele período, que foi realmente um período de eremita, de isolamento, talvez eu não teria, porque eu sinto os padrões das pessoas, as crenças das pessoas. Por isso que às vezes as pessoas vinham para os atendimentos, mas como é que tu sabe isso? Eu sei, eu sinto, eu acesso, e não é alguém que está me falando, eu sinto, e eu sou assim desde criança. Não me peçam explicações e nem esperem por explicações, que algumas delas nem eu tenho, mas que todas elas eu coloco aos pés da criação e peço para que me guarde todos os dias, para que sempre eu venha trabalhar com a verdade, não a verdade minha, mas a verdade do grande universo. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que esse trabalho começou exatamente ali, no início da pandemia, quando muitas pessoas me procuraram e quando eu precisei repetir todas as vezes, que foi exatamente naquele período que eu comecei a ter problemas na garganta. Porque na realidade o universo já estava me chamando para esse trabalho. Então, 2 anos depois, quase 3 anos depois, não, 2 anos depois, eu consegui me preparar para fazer. Outra coisa que eu gostaria muito de falar para vocês, aqui é um espaço humilde, eu tô aprendendo na internet, tem coisas que eu não sei, mas eu tô tentando fazer da melhor forma possível os vídeos. Às vezes eu tenho que fazer alguns cortes porque cai a gravação, fica sem espaço para gravar no celular, mas por favor, se concentrem só na mensagem que está sendo passada, está sendo feito com muito amor, muito carinho de verdade. Eu faço os vídeos gravando como se eu estivesse gravando para mim, porque eu sei que cada um que vai chegar aqui faz parte de mim, assim como eu faço parte de todo o grande universo e todos nós somos um, então todos nós estamos conectados e fazemos parte do grande universo. Só recebam. Outra situação que eu queria comentar, para também não deixar o vídeo muito longo, eu vou desmembrar os vídeos em partes, porque aí vão ter partezinhas das orações e dos rezos e das mensagens que vêm para determinadas situações, para que os vídeos não fiquem muito longos e para que as pessoas acessem diretamente o que elas precisam. Às vezes um vídeo ele pode ser ouvido muito mais que uma vez, porque esses rezos eles vão movimentando as energias. Teve 2 vídeos que eu já ouvi 2 vezes e eu também recebo quando eu escuto. E o movimento energético é muito forte, então fiquem à vontade. Eu vou fazer dessa forma desmembrado e colocando no lugarzinho, no lado, na descrição, para o que é. Eu senti hoje em oração em fazer assim, porque talvez isso seja levado muito mais, para muito mais pessoas. Eu mesma busco informações na internet, eu estudo o tempo inteiro. E quando eu estou em estudos, às vezes são vídeos longos, eu não tenho nem ânimo, porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho passado, depois que eu comecei o movimento de estar fazendo as gravações e as descrições e tudo. Às vezes eu passo 14, 16 horas no computador fazendo as coisas, trabalhando, mas é um trabalho que eu não estou aqui para reclamar de jeito nenhum. Eu agradeço a Deus por ter um celular e por ter um computador e por estar tendo acesso à internet. Porque através disso eu estou conseguindo exercer algo que eu pedi muito forte para Deus. Então um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e
eu vou dar na sequência os rezos, mas em outros vídeos.